lá, meninas. Nós vamos fazer o corte do nosso maiô de argola. Esse tecido aqui é o Poliplex texturado, tá? Que eu comprei lá na Adamar, no Rio Comprido. Eles vendem também pela internet, tá? Eu vou cortar a parte de cima dobrada, porque eu já vou cortar as duas partes juntas, tá? Tecido principal cortado. Agora nós vamos cortar a parte de baixo. A parte de baixo não dá pra cortar dobrada porque são duas partes diferentes. Então, nós vamos encaixá-las no molde. A parte de baixo não dá pra cortar dobrado porque são duas partes diferentes. Então, nós vamos encaixá-la aqui no tecido. Se você se sentir mais segura e quiser desenhar antes de cortar, também pode fazer, tá? Eu vou cortar direto pra economizar tempo. Eu boto essas pedrinhas que eu peguei na cachoeira como peso, mas vocês podem colocar qualquer pezinho aí pra segurar o molde no lugar. Meninas, esses retalhinhos que sobram aqui, vocês não joguem fora, tá? Porque eu vou ensinar como aproveitar esses pedaços de retalho para fazer biquinhos com recorte, modelo fita, com a alcinha regulável para bronze, tá? Então, vocês não joguem fora esses retalhos, porque eles vão ser usados. A gente não pode desperdiçar nada. Meninas, eu vou cortar o forro agora. Da mesma forma que eu cortei o tecido principal, tá bom? E eu vou acelerar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o corte é o mesmo tecido principal, tá? Colocando um molde em cima ou desenhando e recortando, tá bom? Pronto, meninas, cortei aqui todas as partes. Agora nós vamos para a montagem, tá? Essa aqui é a parte de cima. O forro da parte de baixo. Tecido principal da parte de baixo, da frente e das costas. E o tecido principal da parte de cima. Agora nós vamos para a montagem lá na máquina, tá?
Já aproveitem, se inscrevam no canal, deixem like, comentem aqui se ficou com alguma dúvida. Eu vou deixar meu Instagram também linkado aí na descrição do vídeo. Vou deixar a base também do maiô linkado na descrição, para que vocês possam fazer na medida de vocês, tá? Esse aqui é tamanho 54. Quem quiser aproveitar as medidas, fique à vontade. Esse tamanho aqui é 140 de quadril e 100 de cintura, tá bom? E 120 de busto. 123 de busto. Primeiro nós vamos trabalhar a parte de baixo, tá? Agora nós vamos preparar o forro para fazer o acabamento embutido. Como a gente já sabe, no acabamento embutido a gente tem que tirar 1 centímetro da parte das pernas e 1 centímetro da parte da cintura. Na cintura, nós vamos tirar 1 centímetro aqui, mas sem mexer na parte que vai na argola, tá? Aqui a gente tem a parte do tecido principal. E aqui o forro. Vocês conseguem ver? Aqui tem que ficar essa sobra para poder fazer o acabamento embutido, tá? Vamos fazer a mesma coisa com a parte da frente. Pronto. Já tirei 1 centímetro, agora nós vamos costurar. Forro com forro e tecido principal com tecido principal, unindo pelo fundo da calcinha, tá? Vou botar um alfinete para segurar aqui. Outro tecido principal. Vocês vão colocar direito com direito. E costurar. Vou colocar o alfinete para ficar mais seguro, mas se você não quiser colocar o alfinete, não precisa. Eu sempre gosto de colocar para não entortar a costura, que assim ela fica mais alinhada. Pronto, agora nós vamos costurar. No tecido principal, vocês já podem costurar direto na costura reforçada, tá? Aqui eu tô usando ponto elástico, também conhecido como 3 pontinhos. Se você não tem esse ponto na sua máquina, você pode costurar passando várias costuras em cima da primeira costura ou dando retrocessos até fazer uma costura bem reforçada. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado no canal que eu explico já como fazer esse processo. Tem um vídeo específico para que vocês possam aprender, tá? Vou deixar linkado na descrição. Já na parte do forro, eu indico que vocês passem só uma costura simples, porque nós vamos ter que descosturar, ou então você já deixa o espacinho aqui, costura só no início e no final, para poder desvirar depois a calcinha, tá? Eu passo a costura e depois venho aqui e desmancho.
Aqui tá o forro da nossa calcinha. Nós vamos colocar direito do forro com o direito do tecido principal e alfinetar. Quando for alfinetar, meninas, sempre alfinetem pelo lado do tecido principal, tá? Porque é onde vai ser passado o elástico. Quem já tiver mais experiência e quiser já passar o elástico sem alfinetar, tudo bem. Mas, lembrando que eu sempre faço isso, sempre coloco alfinete para poder segurar no lugar e não deixar torcer a costura. Também pode passar uma costura de segurança aqui antes do elástico também, tanto faz, mas eu prefiro alfinete que é mais prático. Vamos alfinetar o outro lado e passar o elástico, tá? Vou acelerar um pouco o vídeo, senão vai ficar muito longo. Pronto, meninas, já alfinetei tudo. Agora nós vamos passar o elástico. Não sei se vocês viram, mas eu deixei um videozinho de uma dica bem legal sobre como economizar no elástico. Eu compro o elástico mais grosso, refilo ele no tamanho de 8 milímetros e utilizo nos biquínis, que assim a produção fica um pouco mais barato, entendeu? Nesse vídeo eu vou deixar também linkado aí na descrição, tem o passo a passo mais detalhado. Como nós vamos medir? Nós colocamos assim e vamos tensionando um pouquinho. Pouca coisa, tá? Não precisa tensionar muito. Nós vamos medir aqui e cortar 2 tiras do mesmo tamanho. Agora vamos prender o elástico aqui com alfinete. Pronto, meninas. Coloquei, prendi o elástico aqui com o alfinete. Nós vamos fazer a mesma coisa na cintura. Vamos medir o elástico, tensionar um pouquinho só e pregar com alfinete. O elástico ele tem sempre ir do lado do tecido principal. Aqui nós vamos medir mais ou menos um elástico aqui, daqui até aqui só, tá? Não vamos colocar até o final, porque aqui vai ser onde vai entrar a argola. Então, nós temos que colocar só nesse espaço, tá? Dá uma leve tensionada, bem pouquinho, tá?
Agora eu vou colocar o elástico. Vamos fazer a mesma coisa na parte de trás. E agora nós vamos costurar. Lembrando que nós vamos usar o ponto elástico da Facilita Pro 4423. Mas se você não tiver o ponto elástico na sua máquina, você pode usar o ponto zigue-zague, tá? Eu vou deixar linkado na descrição um vídeo onde eu explico como configurar a sua máquina para costurar o biquíni no ponto zigue-zague, tá bom? É só você ir costurando bem aqui na beiradinha com cuidado para pegar o forro e o tecido principal e o elástico, tá? Lembrar de tirar os alfinetes. E seguir costurando até chegar ao outro lado da peça. E o ponto vai ficando assim, ó. Bem fechadinho. Já aproveitem para se inscrever no canal, deixarem um like. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixe nos comentários também, tá bom? Pronto, meninas. Terminei de elastizar tudo. Ficou assim, ó. Aqui a parte das pernas. Aqui a parte da cintura, ó. Como eu havia dito, o elástico não pega na parte onde vai na argola, tá? Essa é a parte da cintura, a parte das pernas. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, por dentro, aonde vai entrar na argola, nós temos que passar uma costura até encontrar aqui, nessa costura do elástico, tá? Pode prender com alfinete. Só para segurar ela no lugar. Nós vamos fazer isso nas 4 partes, tá? Agora nós vamos passar uma costura. Vou passar a costura nos 3 pontinhos, tá, meninas? Mas vocês podem passar também dando retrocesso ou passando umas 2 ou 3 costuras em cima do mesmo lugar. Só para firmar bem. Ficou assim, ó. Agora, nós vamos embutir as laterais da parte de baixo do nosso maiô, tá? Nós vamos desvirar a parte de trás, ó. Essa aqui é a parte de trás. Nós vamos desvirar ela por aquele buraquinho que nós abrimos no fundo.
Lembrando de desvirar a parte do onde vai a argola. Aqui, nessa quina que dá aqui, naquela costura que passamos para fechar o elástico e para fechar a parte onde vai a argola, você pode dar um pique bem pequenininho, só para ele virar melhor. Cuidado para não cortar a costura, tá? É um piquezinho bem pequenininho, que aí na hora dele virar, ele vai ficar mais certinho. Desvirar toda a parte de trás. Vamos dar aqui o piquezinho, bem nessa direção aqui, ó, na diagonal. Feito isso, meninas, nós vamos pegar a parte que está desvirada, que é a parte de trás. Vamos inserir dentro da parte da frente, que ainda está pelo avesso. E vamos colocar aqui, ó, forro com forro. O elástico sempre virado para frente, tá? Pro lado do tecido principal. Nós vamos ajeitar aqui e alfinetar. Sempre com cuidado para pegar as 4 partes, tá? Ó, forro, forro, tecido principal, tecido principal. Nós temos que pegar as 4 partes. Vai ajeitando bem direitinho para ela ficar certinha. Como é que nós vamos fazer a parte que vai dentro da argola? Nós vamos abrir e encaixar uma dentro da outra. Vamos encaixar direitinho aqui, uma dentro da outra, ó. Vai ficar forro com forro, tecido principal com tecido principal. Pronto, ela vai ficar exatamente assim, ó. Vamos passar uma costura, fechando ela aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Cuidado para não torcer, tá, meninas? De novo, forro com forro. O elástico sempre virado pro lado do tecido principal, ó. Aqui é o forro, aqui é o tecido principal. De novo aqui, na parte da argola, nós vamos colocar um dentro do outro. E vamos alfinetar. Vai ficar fechadinho dessa forma. Pronto, agora nós vamos passar a costura. Eu vou passar uma costura reta reforçada, tá? Se você tiver os 3 pontinhos na sua máquina, você pode usar. Ou você pode fazer retrocessos em cima do mesmo lugar para reforçar bem a costura, tá bom? Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal mais detalhado sobre como fazer esse tipo de costura.
Se você estiver gostando do conteúdo do canal, já aproveita para se inscrever, deixar seu like. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Lembrando que a modelagem já está disponível também aqui no canal. Eu vou deixar o link da modelagem linkado na descrição, tá? Vamos costurar também do outro lado do mesmo jeito. Feito isso, meninas, nós vamos desvirar. Mas antes de desvirar, meninas, nós vamos ter que refilar essa sobra de tecido, tá? Com todo cuidado para não cortar a costura, tá bom? E agora nós vamos desvirar. Pegando aqui pelo fundo, ó, e é só puxar. Aqui é a parte da frente. Nós vamos desvirar também a parte que vai na argola. Olha como é que fica. Depois a gente acerta essa sobra de tecido, na hora que nós vamos costurar. Pronto. Ele vai dobrar por dentro da argola e vai ficar assim. Se você não quiser colocar argola, você pode só passar uma costura. A gente vai fazer o acabamento aqui direitinho. Aí, em vez de você colocar argola, você pode passar uma costura e passar um rolotê aqui por dentro e fazer uma amarração. Também fica muito lindo. A parte de trás fica assim, ó. Toda embutida. Vamos fechar esse buraco no fundo para não esquecermos. Porque é importante para um bom acabamento da peça. É só passar uma costura bem fininha aqui. Bem na beiradinha. Vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. E por fora ficou perfeito. Agora nós vamos para a parte de cima, tá? No forro da parte de cima, nós tirar 1 centímetro da cintura, 1 centímetro da cava e 1 centímetro do decote, tá? No forro, tá bom, meninas? Pronto, nós vamos fazer isso com a frente e com as costas, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar e elastizar. O elástico vai na cava, no decote e na parte da cintura, tá bom? Nessa parte de cima, nesse modelo, na verdade, não tem como você embutir o ombro e a lateral. Ela vai ter que ter uma costura externa, tá? Nós vamos fazer um acabamento bonitinho, porque precisamos desvirar essa parte da frente para colocar na argola, tá bom? A parte da cava, do decote da cintura vai ser embutido. A parte da lateral e a costura do ombro não tem como fazer, tá bom? Então, nós vamos colocar elástico aqui na cava, nas duas cavas.
A, a mesma forma que nós vamos fazer na parte da frente, nós vamos fazer na parte das costas, tá? Essa parte da onde vai na argola, da mesma forma que a gente alfinetou na parte de baixo, tá? O elástico ele vai parar aqui, depois nós vamos fazer uma costurinha unindo essa parte. Eu vou alfinetar aqui e já volto com vocês, tá? Pronto, meninas, já alfinetei tudo, as duas partes. Agora nós vamos passar o elástico, tá? Vou refilar aqui um pedacinho, mas lembrando que vocês podem fazer isso num tempo vago que vocês tiverem e refilar uma boa quantidade e deixar cortado já. Lembrando que é 8 milímetros o tamanho que eu uso, tá? Na parte da cintura, ele tem que ficar mais tensionado, para ele segurar bem nessa parte de baixo do busto, tá? Então, vocês podem medir aqui, ó. Vocês medem aqui. Aqui deu 40. Então, eu vou tirar 5 centímetros, tá? Eu vou cortar um pedaço de elástico com 35 centímetros. Ele vai ficar bem tensionadinho. Lembrando que você vai colocar bem rente aqui a... Você vai passar meio centímetro pra dentro da parte da argola aqui, ó. E alfinetar o elástico aqui. O outro lado. Vai esticar ele e marcar o meio. Vai ficar assim. Agora, nós vamos medir o decote. O decote ele não precisa ficar tão tensionado quanto a parte da cintura, não, tá? Aqui vocês podem medir também com a fita métrica e tirar 2 centímetros, tá? Ou pode ir no olho, fazer no olho mesmo, porque aqui não precisa de tanta tensão. Aqui vai ficar, não precisa ficar tão tensionado igual a cintura. Se vocês quiserem, vocês podem pegar também, já medir o elástico do decote para fazer a parte das costas, já pegar o elástico da cintura e já cortar 2 vezes para a parte das costas, acaba a mesma coisa, tá? Vou até medir aqui, pra já deixar cortadinho.
Pronto, agora nós vamos colocar medir o da cava. O da cava é o que menos precisa ficar tensionado, tá? Para ele não ficar incomodando. Feito isso, meninas, nós vamos para a máquina costurar. Nós vamos usar o ponto elástico, tá? Da Facilita Pro 4423. Caso você não tenha essa máquina, você pode usar o zigue-zague, tá? Já tem um vídeo no canal que eu vou deixar linkado na descrição ensinando como configurar a máquina para costurar no zigue-zague, tá? Então nós vamos lá para a máquina. Agora nós vamos costurar o elástico na parte de cima. Já aproveitem aí, já se inscrevam no canal, deixem like. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Lembrando, se vocês não tiverem essa máquina que eu tô usando, vocês podem usar qualquer máquina que tenha zigue-zague, tá? Eu vou deixar na descrição um vídeo explicativo de como configurar sua máquina para costurar no zigue-zague, tá? Lembrando sempre de tirar os alfinetes, tá? E fica assim a costura. Agora eu vou fazer em toda a peça e já volto com vocês, tá bom? Vou fazer na parte da frente e na parte das costas do mesmo jeito, tá? E eu volto pra gente terminar a montagem. Pronto, meninas, terminei de costurar a outra parte, nós vamos desvirá-la também. Ficou assim, aqui é a parte onde a gente vai colocar a argola. Nós vamos costurar a frente e as costas. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar direito com direito. E vamos começar unindo as laterais. Vou arrumar assim a lateral direitinho, a parte da argola aqui, ó. Vai juntar com essa parte aqui da frente. Essa é a parte de trás, essa é a parte da frente. E vai alfinetando. Deixa bem retinho aqui, que é a parte de baixo da axila.
Lembrando de pegar as 4 partes, tá? Forro, tecido principal e forro. Ele vai ficar assim depois de costurado, ó. Vamos alfinetar o outro lado e costurar. Arruma bem direitinho essa lateral aqui de onde vai a argola, tá? Bem justinho. Direito com direito. Coloca os dois aqui bem rente e alfineta. Pronto, alfinetei as laterais. As 2 laterais já estão alfinetadas. Agora, nós vamos alfinetar aqui a parte do ombro. Direito com direito. Deixando eles bem rente um ao outro. Coloca o alfinete assim, de comprido, para ele deixar bem rente as laterais, ó. Aí não dá diferença aqui. Alfinetei desse lado. Botão aqui no meio só para segurar. E vou alfinetar o outro, mesmo procedimento. Pronto. Agora vamos costurar. Lembrando que eu vou costurar com a costura reta reforçada. Se sua máquina tiver os 3 pontinhos, você pode usar também. Caso não tenha, você pode passar várias costuras em cima da mesma costura para reforçar bem ela, porque esse aqui vai ser a costura de lateral. Aqui é bem importante você tomar bastante cuidado para poder ficar bem alinhadinho aqui o final da costura, tá? A parte de cima, ela sempre puxa um pouco mais na costura. Então, você tem que dar uma segurada nela para tentar deixar o máximo, o mais alinhado possível. Vocês podem ver que ficou bem alinhadinho. Tem que costurar com um pouquinho mais de calma para poder a costura fechar bonitinho. Aqui, ó, ela não deu diferença nenhuma, ó. Agora vamos costurar o outro lado e a parte do ombro. Uma diquinha bem legal para vocês quando forem unir o ombro, assim, que for uma alça mais fininha, vocês iniciam a costura do meio pra cá e finaliza aqui, depois vira a peça, costura do meio pra cá e finaliza aqui. Porque na hora de finalizar, você consegue alinhar melhor aqui as 2 partes. No início aqui fica mais difícil de você conseguir alinhar, entendeu? Também, se você não tiver segurança de costurar direto, você pode passar uma costura de segurança, não tem problema, caso você não tenha segurança suficiente para costurar direto no alfinete. Porque realmente esse ponto, 3 pontinhos, né, que é o ponto elástico, ele fica indo e voltando, então você tem que ter um controle melhor do pedal. Caso você não tenha, você pode passar uma costura reta primeiro para segurar no lugar e depois vir só reforçando. Aí, meninas, ó, ficou bem alinhadinho.
Ela não dá diferença, ó. Aí eu costurei daqui pra cá. Agora eu vou virar. Tirar esses excessos de linha pra não embolar. Vou pegar aqui da onde eu iniciei a outra costura. Pronto, ficou bem firme, ó. Ela não arrebenta. Depois nós vamos refilar aqui. Agora vamos costurar do outro lado e finalizar a peça com acabamento. Pronto, meninas. Já fiz as costuras de união da parte de cima. Ó, vai ficar assim, ó. Essa parte vai pra dentro da argola. A parte da lateral aqui, ó. Ela fica bem firme, a parte do ombro. Agora, nós vamos fazer os acabamentos. O acabamento é bem simples, meninas. Zigue-zague no tamanho 2 e na largura 2 também, pra ficar um ponto pequenininho. Ou no ponto elástico da Facilita Pro 4423 ou 4432, também na largura de 2, tá? Pra ficar um ponto bem singelo, só pra poder dar acabamento. E também não ficar com muita sobra de tecido. Pegando bem rente a costura, tá? Não precisa de rebater em cima da costura, não. Mas o mais próximo da costura que vocês conseguirem pra ficar um acabamento legal. Ficou assim, meninas, ó. Um acabamento bem pequenininho. Só mesmo pra finalizar a peça. Agora nós vamos refilar essa parte de tecido que sobrou. Com cuidado, tá? Muito cuidado para não cortar a costura. Vocês podem conferir que é um acabamento bem parecido com a overlock. Bem pequenininho, tá vendo? E fica assim. Depois aqui a gente passa uma costurinha só pra segurar Só pra segurar o elástico, né? Pro lado certinho, pra ele ficar com o acabamento bonitinho aqui. Mas é isso, meninas. Tá praticamente pronto. Agora nós vamos colocar as argolas, tá? Pronto, meninas. Já terminei o acabamento, ó. Ficou um acabamento bem fininho. Aqui na parte de cima também. Agora nós vamos para as argolas. Aqui a gente vai ter que passar um acabamento aqui também, tá? Pode ser feito no zigue-zague ou no ponto elástico. Eu vou fazer no ponto elástico para combinar com o acabamento que eu fiz aqui. Nós vamos alfinetar. E passar uma costura bem na beiradinha, tá? Um acabamento. Aí, se você usou o zigue-zague, você faz o acabamento de zigue-zague. Se você usou o ponto elástico, você faz no ponto elástico, tá? Para combinar os acabamentos. Essa parte aqui do acabamento, eu sempre jogo pro lado de trás. Como o lado da frente e o lado de trás é igual, vocês escolhem um lado e joguem a costura para trás. O lado pro qual vocês jogarem a costura vai ser o lado de trás, tá bom? Nós vamos fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Essa aqui é a nossa parte de baixo. Nós vamos juntar aqui. Pronto. Agora nós vamos passar a costura.
Lembrando que eu tô usando argola, vou usar essas argolas aqui. Elas têm 4,5 cm de diâmetro, tá? Ou 45 milímetros, tá? Eu não sei como na cidade de vocês é vendido. Aqui a gente vê por milímetros. Aí, no caso, é 45 milímetros. Mas tem cidades que podem ser por centímetros também, tá? Se eu não me engano, a maior é a de 50 milímetros, que é de 5 centímetros. Menor que isso não fica legal, tá, meninas? Tem que ser desse tamanho ou a maior. Porque menor que isso não vai ficar legal. Aí aqui, nós jogamos o acabamento pra frente, certo? Então, aqui também temos que jogar o acabamento pra frente, tá? Feito na parte de cima, vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo. Aqui na parte de baixo não importa para qual lado fica o acabamento, porque ele tá embutido. Agora, nós vamos refilar, cuidado para não cortar a costura, tá? Pronto, refilamos. Agora, vamos colocar a argola. As argolas, né? Primeiro eu vou prender na parte de cima e depois eu vou prender na parte de baixo. Aqui nós temos que ter muita atenção na hora que for costurar ali, para que a agulha não bata em cima da argola, porque senão você vai perder a sua agulha. Tá vendo que aqui ela encaixou direitinho? Então, a gente vai ter que passar a costura bem em cima desse acabamento que a gente fez aqui, ó. Tá? Primeiro eu vou passar uma costura reta para segurar no lugar e depois eu vou passar mais algumas vezes para firmar. Porque no ponto elástico ou nos 3 pontinhos não dá para colocar, porque pode acontecer de pegar a agulha pegar em cima da argola e acabar estragando a agulha. Bem em cima ali do acabamento que a gente fez, tá? Tenta puxar bem a argola para fora, para a agulha não pegar em cima da argola. Vai dar uma puxadinha. Se você vê que vai sair fora, você para, levanta o recalcador. Ó, aqui ficou bem. Aqui, ó, já deu pra segurar, mas eu vou passar algumas outras costuras até eu perceber que ela realmente tá bem segura, tá? Ela fica assim, meninas, ó, bem resistente, tá? Ela tá bem presa. Aqui depois nós vamos fazer o acabamento das linhas. Eu vou fazer o outro lado, que é da mesma forma, e depois eu volto mostrando como é que eu vou fazer a parte de baixo, que é praticamente igual, tá? Feito isso, ó, as argolas já estão presas. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. Pelo avesso também, tá? A gente vai olhar para não torcer, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. As duas têm que estar alinhadinhas na lateral. Vamos fazer o mesmo procedimento. Ó, tem que ficar assim, ó. Vamos passar uma costura aqui e reforçá-la, tá?
Aqui vai ser um pouco mais complicado, por quê? Nós já temos uma peça presa à argola. Então, você vai ter que jogar a calcinha toda pro lado de cá. Vai ter que jogar a calcinha toda pro lado de cá e dando uma forcinha pra costura, pra seguir a costura. Para que ela não fique agarrada. Mas é só ir com calma, com cuidado para não pegar a argola, que dá certo. E ela ficou assim, meninas. Depois a gente refila as linhas. E fica assim, ó. Vou passar mais uma costura aqui para segurar, para ficar mais firme, mas ela tá praticamente pronta. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, tá bom? E eu volto pra gente fazer o acabamento das linhas, tá? E fica assim, meninas, o maiô, ó. Aqui é a parte da alça, aqui as argolas. Nós vamos pegar um isqueiro e queimando essas pontas de linha. Só pra ficar um acabamento mais bonitinho, ó, que aí não fica nenhuma linha arrebitada. E nem corre o risco dela descosturar. Agora vamos lá pro manequim pra vocês verem como é que ficou. Tá aí, meninas, nosso maiô ficou assim. A lateral com a argola. Todo embutido, ó. Ele não fica virando, tá vendo a importância de tirar 1 centímetro do forro? É justamente para que a costura não fique virando pra fora. E aí, meninos, o que vocês acharam? Deixem nos comentários se você gostou. Já se inscrevam no canal, deixem um like. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder.